E aí, beleza? Um jovem acorda em um quarto estranho, sem ideia de como chegou lá ou quem o sequestrou. Ele olha ao redor e só encontra um chuveiro e um vaso sanitário. Então começa a bater na parede pedindo para sair. De repente, ele percebe um monitor mostrando a palavra compartilhar. O cara começa a digitar vários comandos que poderiam abrir uma porta, mas nada funciona. O computador pede para ele compartilhar novamente e ele confirma o comando. Agora ele está sendo gravado, então começa a fazer várias perguntas para a câmera, tentando entender a situação, mas ninguém responde. Depois de usar o vaso sanitário, ele descobre que não tem água e a pia também não funciona. Então ele tenta usar o computador. Quando escreve água, o computador diz que vale 5 pontos. Sem entender, ele se deita no chão para esperar. De repente, ele solta um pum e ganha alguns pontos, permitindo que ele consiga a água que queria. Depois de lavar o rosto, ele percebe que isso é uma transmissão ao vivo e pessoas reais estão assistindo. Então, ele começa a soltar puns enquanto se move ridiculamente pelo quarto, mas não ganha muitos pontos. Ele tenta alguns comandos no computador e consegue apagar as luzes, então dorme no chão. Algum tempo depois, o computador lembra-o de compartilhar novamente, então ele faz um desabafo sobre a situação antes de tomar um banho. Alguns pontos aparecem, então ele corre para começar a agir de forma boba novamente, mas acaba caindo no chão. Enquanto geme de dor, os pontos começam a subir um pouco mais rápido. Infelizmente não é muito, então quando ele pede algo para comer, a única coisa que enviam é uma tigela de ração de cachorro, que aparece em uma escotilha escondida na parede. O cara reclama e tenta devolver, mas nenhum dos comandos funciona. Sem outra opção, ele começa a comer a comida e até age como um cachorro para a audiência, incluindo latir e ofegar. Isso atrai mais espectadores e doações, permitindo que ele peça algumas roupas. No entanto, ainda não é suficiente e enviam para ele algumas roupas íntimas femininas, que ele modela para a tela. Naquela noite, ele vai dormir no chão chorando de desespero. No dia seguinte, ele começa a tentar entreter os espectadores o melhor que pode, fazendo danças bobas e dizendo o que vem à mente. Eventualmente, ele junta pontos suficientes para comprar uma camiseta e um colchão inflável. Conforme os dias passam, os pontos continuam acumulando e ele pode comprar coisas melhores, como mais roupas, ferramentas de barbear, um espelho, comida decente e até álcool. Ele deveria ser vegetariano, mas só enviam carne e ele não tem escolha a não ser comer. No final, ele acaba adorando e o público recompensa-o com mais pontos. Um dia, ele bebe demais e tenta quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que seu quarto perca toda a energia. O cara tenta novas coisas, como puxar o monitor e a escotilha de comida, mas nada se move nem um centímetro. Ele fica tão irritado que soca a tela apenas para machucar a mão. Então, o desespero toma conta e ele tem um acesso de raiva, implorando para ser liberado enquanto joga as poucas coisas que tem. Quando perde toda a energia, ele começa a pedir desculpas, mas só quando começa a tossir é que a energia volta. De repente, a tela mostra um homem mais velho vivendo no mesmo tipo de quarto, embora ele tenha muito mais coisas. Esse homem velho explica que às vezes há falhas no sistema, mas uma vez que uma pessoa atinge um certo nível, ela ganha acesso à rede comum. Isso significa que o cara pode se comunicar com outras pessoas que também estão presas lá. Ninguém sabe nada sobre seus sequestradores. Todos acordaram lá, assim como o protagonista, sem saber como ou porquê. Agora, o protagonista tem alguém para lhe fazer companhia? Na verdade, o homem mais velho nunca cala a boca, pulando de um assunto para outro sem pensar muito, e seus desabafos intermináveis lhe rendem muitos pontos. O protagonista está começando a ficar irritado com ele, mas um dia ele ouve o homem mais velho tossindo muito. Ele tenta entrar em contato com o homem e, enquanto descobre quais comandos usar, finalmente encontra todos os outros canais. Tem todo tipo de conteúdo, aulas de culinária, dicas de maquiagem e uma mulher fazendo yoga tão bonita que o cara principal não consegue parar de olhar para ela por um tempo. Depois de muita tentativa e erro, o cara finalmente se conecta com o homem
mais velho, percebendo que cada um tem um número de canal. O cara principal é o 14 e o homem mais velho é o 73. O 14 muda de atitude e faz amizade com o 73, conversando com ele frequentemente, compartilhando refeições, aprendendo mágica com ele e cantando juntos. Algum tempo depois, o 14 consegue entrar em contato com a 28, a mulher que faz yoga à noite, enquanto os outros blogueiros estão dormindo. Depois de admirar sua beleza e seu senso de paz, ele envia uma doação para ela. Na manhã seguinte, o 14 começa a comprar coisas melhores para seu quarto, enquanto ainda conversa com o 73, que explica que eles não podem ficar em um nível só, porque então os espectadores vão parar de amá-los e enviar doações. Eles precisam estar constantemente crescendo e melhorando seu conteúdo para manter a audiência na palma das suas mãos. A partir daí, o 14 começa a tentar várias coisas diferentes, como stand-up comedy, exercícios, culinária, canto e os truques de mágica que aprendeu com o 73. Sua audiência continua crescendo e seus pontos também, permitindo que ele compre ainda mais coisas para usar em suas transmissões. Ele também pratica yoga, seguindo os tutoriais da 28, e tenta comprar remédio para o 73, que está sempre tossindo. No entanto, ele comete um erro de digitação e acaba assistindo o quarto da 11, uma mulher que acabou de chegar e está tomando banho. A 11 surta quando o 14 aparece na tela dela e o acusa de ser o sequestrador, mas o 14 rapidamente esclarece as coisas. Depois que ela se acalma, a 11 propõe que eles tenham regras de convivência. Nesse momento, o 73 entra na conversa e a 11 pergunta se alguém já tentou escapar. Então, o 14 compartilha sobre sua tentativa de atacar o monitor e como esse comportamento foi punido. A 11 acha que eles deveriam analisar cada informação que tem e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, mas o 73 diz que ela está sendo condescendente e grita muito antes de sair dada a conversa. A 11, confusa, se pergunta por que foram escolhidos, já que é estranho uma empresa oferecer moradia e alimentação para estranhos aleatórios. O 14 explica que ele não era ninguém importante e admite que essa vida é melhor do que a que ele tinha, porque agora ele importa para alguém. Algum tempo depois, o 14 começa um pequeno show com fantoches feitos de meias, o que diverte o 73 e lhe rende muitas doações. Um dia, o 14 decide dar uma cortina de chuveiro para a 11, mas isso a irrita porque ela não quer ser vista com pena, quer ser independente. Nos dias seguintes, o 14 entretém a audiência com aulas de desenho, mas como ele é um artista horrível, transforma em um esquete de comédia e se apresenta como o modelo. Todas essas ideias malucas rendem muitos pontos para o 14 e ele continua melhorando seu quarto. No entanto, a 11 não suporta nada disso e surta dizendo que eles deveriam começar uma revolução. Isso desencadeia uma discussão entre os três amigos que só termina quando o 73 começa a tossir demais para continuar. Naquela noite, o 73 começa a tossir mais severamente do que o normal e engasga, causando uma pequena convulsão e caindo contra o monitor. Agora, seu corpo está tão fraco que ele não consegue se mover. O 14 implora para sua audiência ajudar, enquanto a 11 tenta encontrar um menu útil no computador, mas acaba apertando o botão errado. De repente, o quarto do 73 começa a esquentar e logo chamas saem das paredes, queimando cada objeto e o próprio 73. Seus amigos só podem assistir enquanto o 73 morre de uma maneira dolorosa antes de sua câmera desligar. Depois de passar um tempo em silêncio para lamentar, o 14 contata a 11 e diz para ela não se culpar. Ela se recusa a conversar com ele, então o 14 tenta um de seus shows de fantoches, fazendo-a anunciar que quer se embebedar. Tanto o 14 quanto a 11 pedem muito álcool e começam a beber enquanto fingem que estão dançando um com o outro. Eles compartilham a última coisa que lembram de fazer antes de serem sequestrados e a dança deles fica mais brincalhona, incluindo a remoção de roupas. Eles percebem que estão atraídos um pelo outro e decidem mostrar mais pele enquanto usam as mãos para atingir o prazer. Quando terminam, percebem que isso não ajudou com a tristeza e o 14 admite que ainda pode ouvir a voz do 73. Ele começa a desabafar sobre a situação, como o 73 costumava fazer, e concorda com o plano antigo da 11. Todos os blogueiros precisam se unir e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do 73 prova que erros
eventos acontecem. Então, o 14 senta na frente da câmera e faz um discurso sincero, ganhando mais pontos que ele diz não querer. Ele explica o quanto o 73 significava para ele e pede aos outros blogueiros que comecem a procurar qualquer detalhe que possa ser usado como pista para escapar. De repente, a 28 entra em contato com o 14, dizendo que seu discurso foi legal e comparando-o com suas conversas filosóficas sobre o círculo interno de uma pessoa. A 11 fica irritada porque o que eles estão fazendo não é para ser metafórico e chama a atenção dela, então a 28 decide sair da conversa. Depois o 14 e a 11 verificam os outros canais e ficam felizes ao ver que alguns blogueiros se juntaram ao plano. Por exemplo, uma mulher encontrou uma maneira de fazer chover dentro do seu quarto. Mais tarde naquela noite, quando a 28 está prestes a começar sua transmissão de yoga, o 14 decide conversar com ela. A 28 diz que a 11 é muito irritada e negativa, e essa atitude vai deixá-los loucos. Ela acredita em manter as coisas positivas e diz ao 14 que ele é popular porque faz as pessoas sorrirem, o que é incrivelmente valioso considerando o estado da sociedade hoje em dia. Então, eles começam a fazer yoga juntos e a transmissão deles faz com que a 11, irritada, acorde mais cedo do que o habitual. Algum tempo depois, o 14 checa a 11 que não para de assistir aos outros canais. Conforme o tempo passa, mais e mais pessoas concordam com o plano deles e descobriram algumas coisas legais, como controlar o sistema de ventilação ou até mesmo mover uma parede. A 11 está ansiosa para criar um mapa do lugar e derrubá-lo, mas o 14 não está mais tão entusiasmado. A 28 fez ele pensar que o que ele faz é importante, então ele diz a 11 que algumas pessoas estão felizes ali e não deveriam alimentá-las com raiva. Não levando-o a sério, a 11 decide cortar o cabelo como um sinal de rebeldia. Mais tarde naquela noite, a 28 começa sua transmissão de yoga e uma 11 irritada lembra que eles deveriam ter regras de convivência. Ela considera transmissões noturnas rudes porque mantém os outros acordados. Uma discussão começa e a 28 acusa a 11 de tratar os outros blogueiros como seus fantoches. O 14 faz com que elas parem e a 11 aponta que a 28 não é amiga dele. Depois de ver outro cara novo chegar, o 14 começa a ver o ponto da 11 novamente e faz uma transmissão pedindo a todos os outros blogueiros para lhe enviarem um ponto. Um erro ocorre e os pontos dele começam a subir incrivelmente rápido, fazendo a 28 chamá-lo de tóxico e ladrão. Uma 11 furiosa faz chover dentro do quarto da 28 e a 28 diz que a 11 precisa sentir o calor da luz deles. Isso aciona o calor nas paredes e logo a 11 está queimando como o 73 fez antes da tela apagar. Um 14 devastado cai de joelhos e tem um colapso quando de repente uma porta se abre atrás dele. Ele corre para sair, mas nesse momento ele vê sua tela se acendendo novamente. Então ele volta para dizer aos outros blogueiros que isso prova que eles podem conseguir coisas trabalhando juntos. No entanto, a porta se fecha e agora o 14 tem que começar a se apresentar novamente. Terminando assim Cher, filme de ficção científica e suspense de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.